No programa Em Discussão especial de hoje, vamos falar com a advogada trabalhista e previdenciária Carolina Saltschuk sobre os direitos dos trabalhadores portadores de HIV. Seja bem-vinda aqui à Rede Alesp. Olá, tudo bem, Priscila? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, vamos falar um pouquinho, então, há alguma diferença nos direitos trabalhistas da pessoa que é portadora do HIV ou não? Na verdade, assim, a gente já tem, né, o Tribunal Superior do Trabalho, ele entende que aquelas pessoas que têm HIV, elas não podem ser dispensadas em virtude da doença, né, de ser portadora do HIV. A gente tem uma dificuldade, obviamente, de comprovar se essa dispensa foi ou não discriminatória. Isso quer dizer, como saber se aquela dispensa decorreu da pessoa ter a doença ou não, né? E também a gente tem a questão de conseguir uma estabilidade caso isso ocorra e ter direito aí a ser reintegrado em caso de dispensa discriminatória. Essa discriminação, de que maneira ela é configurada? O que pode, dentro de um ambiente de trabalho, fazer com que essa pessoa seja excluída? Às vezes tem empresas também que outra prática que não é mais admitida é você requerer que a pessoa faça exames, né, na admissão, para que você saiba que tipo de doenças ela tem, né? Justamente porque tem a questão toda do sigilo da saúde do trabalhador. E na questão que você falou de como configurar isso, a gente, como eu falei, é bem complicado saber se a dispensa decorreu ou não. Geralmente ocorre um clima no ambiente laboral em que a pessoa já se sente oprimida, já vê que existe aí uma diferenciação por conta do vírus e de ser portadora do vírus. Isso acaba culminando na demissão e ela já tem uma noção que possa ter decorrido disso. Eu tive inclusive um caso em que a pessoa trabalhava para uma empresa de prestadora de saúde. Então a empresa tinha como saber que a pessoa era portadora, né? Porque apesar de não ter pedido exames, o convênio que ele tinha era da própria empresa que ele trabalhava. Então a dispensa foi comprovadamente discriminatória. Então tem alguns indícios. É uma prova difícil de se fazer, mas existem indícios no ambiente laboral onde o trabalhador começa a perceber que ele está sofrendo discriminação pelos seus superiores ou colegas, enfim. Acontece com frequência? Sim, bastante frequência. Infelizmente, a gente ainda tem muito presente essa questão da discriminação por conta do HIV. Né? A senhora trouxe até esse exemplo, né, de um dos seus casos. Mas eu queria que a senhora falasse de outros casos, porque esse ainda foi, de certa maneira, fácil para a empresa comprovar, porque ela, né, fácil para a empresa não, mas fácil para o trabalhador comprovar, porque a empresa já tinha ali os exames dela que ela fazia pelo convênio, né? Sim. Mas em outras situações, como que a empresa ela descobre ou ela fica sabendo e ela toma uma atitude que pode ser configurada então por conta da doença? Na verdade, assim, a gente tem o que nós chamamos de ônus da prova invertido. Isso quer dizer, a empresa tem que comprovar que a demissão não decorreu dessa questão do HIV. Certo. Se ela não comprovar, então já se pressupõe que seja. Então facilita um pouco também a vida do trabalhador dele conseguir provar, porque se a empresa não tiver justificativa, geralmente a justificativa é corte, problema de relacionamento do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E aí, se a empresa não conseguir comprovar isso, é configurada a dispensa discriminatória, porque o ônus da prova é invertido. A empresa que tem que comprovar que demitiu por outros motivos, que não a doença. E no caso inverso, quando o funcionário realmente deu motivos para uma dispensa, mas na hora da dispensa ele fala que foi por esse motivo, por ele ter o vírus. Como que acontece então esse processo? Sim, então a empresa ela tem que tomar uma série de cuidados quando ela está diante de situações como essa. Apesar de ela não poder fazer exames aonde ela comprove, né, na época de admissão do funcionário, o correto é que seja embasada
essa dispensa. Se for embasada, realmente ela tiver como comprovar, sem problema nenhum. Se não decorreu disso, ele não vai ter direito à dispensa discriminatória, né? Se realmente o fato é que ele não era um bom funcionário, faltava demais, ou teve alguma atitude que gerou dano para a empresa, foi dispensado por justa causa, sem problema nenhum, ele não vai ter como comprovar. Mas é óbvio que o peso, sempre, nesse caso, vai ficar maior para a empresa, né? Porque o ônus é mais para ela do que para ele, né? Para o trabalhador, para a trabalhadora, porque é ela que vai ter que comprovar esse fato de que não decorreu pela doença. E daí esse funcionário, ele precisa ser novamente admitido pela empresa? Como que funciona esse processo? Então, caso venha a ser comprovado que decorreu, né, da doença, ele tem o direito de ser reintegrado, né, ou indenizado, né? Depende do caso. Também depende de como está a situação dele, né? E o que ele prefere, no caso. Às vezes ele já arranjou um outro emprego, enfim, não é interessante para ele retornar à empresa. Mas é possível que ele receba os salários da dispensa até que ele tenha conseguido um novo emprego, uma nova recolocação. Ou ser reintegrado e receber os salários que ele deixou de receber nesse período em que ele foi demitido por conta da doença. Danos morais também entram nesse processo? Sim, se comprovada a discriminação, entram também em danos morais. Com a reforma da Previdência, mudou alguma coisa na legislação para quem é portador do vírus HIV? O que acontece na Previdência é que o portador do HIV, antigamente, era uma sentença de morte, né? Você ter o HIV. Hoje em dia já não é mais assim. A gente tem os coquetéis, a pessoa consegue viver mais plenamente. É óbvio que é uma doença que abaixa a imunidade, então tem doenças hospedeiras que vêm em decorrência do vírus. Então, ela tem picos, né, de incapacidade, que a gente diz. Então, tem momentos em que ela está ou não incapacitada para o trabalho. Não necessariamente o fato dela ser portadora do vírus, ela já necessariamente vai se aposentar por invalidez ou ter direito ao auxílio-doença. Antigamente era diferente, né, porque a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje para a pessoa conseguir se inserir na sociedade e viver normalmente. Então, os direitos são os mesmos, porém tem essa questão do altos e baixos da doença, em que em determinados momentos pode ser que o trabalhador tenha o direito de se afastar pelo INSS, como de repente não. Se ele estiver bem e puder trabalhar, ele não vai ter direito a nenhum benefício. Se esse trabalhador começa a faltar muito ao trabalho por conta, né, dessas outras doenças que acabam aparecendo por conta da baixa imunidade, a empresa ela tem o direito de dispensar esse funcionário por conta dessas faltas? Então, a partir do momento que a falta é justificada, a própria legislação trabalhista traz o direito do empregado faltar de forma justificada, seja qualquer empregado, né, qualquer pessoa, qualquer trabalhador, independente desse caso específico. Se ele falta e é justificado, não. Ele trouxe o atestado, então ele está justificando a falta dele. E aí entra na questão da dispensa discriminatória ou não, né? Se comprovar que a dispensa decorreu por quantidade de faltas justificadas, aí sim a gente entraria em provar que foi por conta da doença numa ação trabalhista, por exemplo. A senhora falou que o funcionário ele não tem que fazer um exame, né? Isso mudou, não tem muito tempo, né? Que não é mais obrigado a fazer exames para admissão. Eu queria que a senhora explicasse um pouco. E quando a pessoa vai para uma empresa e ela obriga, ela fala, tem que fazer o exame, o que a pessoa pode fazer? Então, na verdade, a gente tem, os trabalhadores têm que fazer o exame admissional. Isso. Né? Isso tem que fazer, sim. Mas que não é aquele Mas de não sangue, aqueles né? de sangue, né? Por exemplo, no caso da mulher, que antigamente você fazia para ver se a mulher estava grávida ou não para admiti-la numa empresa. Justamente porque são práticas discriminatórias. Então, é necessário fazer o exame admissional, porém, exames de sangue ou exames que possam trazer algum tipo de discriminação para o trabalhador são proibidos. Sejam eles de alcoolismo, só em alguns casos específicos, né? Que a lei traz que é possível fazer um exame de sangue para determinadas funções, se aquilo
está na lei. Agora, no caso do portador, não se pode fazer um exame de sangue e pedir isso como forma de admissão. Quais são essas exceções? A gente tem uma exceção, né, de motoristas profissionais, que você pode fazer um exame para ver se é usuário de droga, de álcool, justamente porque você está envolvendo o risco de outras pessoas, né, na direção daquela pessoa que vai estar dirigindo um carro e, de repente, sob efeito de droga ou álcool, venha a ocasionar algum acidente, entendeu? São regras bem específicas. Qual a responsabilidade da empresa quando aquele funcionário descobrem, né, que aquele funcionário ou ele mesmo fala, enfim, que é o portador do HIV e começam alguns comentários, brincadeiras? Qual é a postura que a empresa precisa tomar e a empresa pode se prejudicar por conta dessa postura dos funcionários? Pode, porque a empresa, a gente diz que a empresa responde objetivamente. Isso quer dizer, não é visto se ela agiu com dolo ou culpa. Isso quer dizer que a partir do momento que ela exerce aquela atividade, ela está assumindo o risco daquela atividade. Então, se ela não tomar providências, é óbvio, se ela tomou conhecimento que existe um funcionário nessa situação e que está sofrendo represálias no ambiente de trabalho por outros trabalhadores, ela deve chamar esses trabalhadores, de repente advertir ou mesmo fazer treinamentos, né, a respeito do tema dentro da empresa. Então, para que ela também comprove que ela tomou os devidos cuidados para amanhã ou depois não ser condenada por atitudes dos seus empregados, porque ela responde, né, por aqueles empregados que estão ali no exercício da profissão dentro da sua atividade. É configurado o assédio moral? Sim, é configurado, que pode ser tanto horizontal quanto vertical, pode vir de cima ou dos colegas de trabalho. Bom, em que momento que o portador do HIV pode acionar a Previdência? Ele pode ou se aposentar ou entrar com auxílio? Existe algum auxílio que ele possa ter? Como eu falei, diretamente só pela doença, não. Não existe essa, né? Como eu disse anteriormente, antigamente era outra visão, onde você estava condenado, né? Hoje a pessoa vive normalmente ou perto do normalmente, mas ela pode requerer um benefício a partir do momento que ela tenha alguma doença, por exemplo, hospedeira, que venha a incapacitar para o trabalho. Pega uma outra doença, uma hepatite, passou ali de 14 dias, que é o limite para o empregador pagar, né, a empresa pagar os dias de afastamento. A partir do 15º ela pode pedir. Ou se é um HIV que seja muito grave, realmente vieram outras doenças, isso é um acúmulo de doenças que gera uma incapacidade, aí ela pode pedir E no caso da aposentadoria por invalidez, em que momento o portador do vírus HIV pode pedir essa indenização? Ou, né, pelo exemplo que a senhora falou, já que tem a questão da medicação e mudou o tratamento, não se enquadra mais na questão invalidez? É difícil enquadrar, é difícil, né? Até pelo conhecimento que eu tenho e pelo trabalho que eu exerço nessa área, a gente vê a dificuldade de conseguir sim aposentar uma pessoa por invalidez simplesmente por esse fato. Geralmente a gente consegue aposentar quando realmente decorre de várias doenças imunes juntas com o HIV e aí realmente gera invalidez, porque às vezes as pessoas têm a dúvida de que o auxílio-doença é só decorrente da doença, ou aposentadoria por invalidez. Eu tenho uma doença, eu já tenho direito. Não é assim que funciona, né? Na verdade, você só tem direito ao benefício a partir do momento que isso te traga alguma invalidez, uma incapacidade para o seu trabalho habitual ou para o dia a dia. Então, não é só ter a doença. Eu posso, por exemplo, ter uma hipertensão, mas isso não me causa invalidez. Eu tomo remédio e vivo normalmente. A mesma coisa acontece com esses trabalhadores nessa situação. A questão da aposentadoria continua a mesma de quem tem ou não a doença? A questão da idade, contribuição? Sim,
é exatamente a mesma situação, né? A gente vai ter a reforma aí que está tramitando, que vai alterar algumas coisas também nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A tendência é que fique mais difícil de conseguir os benefícios, porque a lei vai mudar algumas terminologias, alguns termos, né? E aí realmente vai ficar um pouco mais complicado do que já é hoje em dia, né? Para conseguir. Então, tende a ficar mais difícil. Mas em questão de aposentadoria por tempo de contribuição, são as mesmas regras. A gente tem uma aposentadoria específica que é para deficiência, né? Em grau leve, médio e grave. Certo. Só enquadraria também, como eu falei, se teve uma doença que levou à deficiência. E o mesmo para o LOAS, que é conhecido como LOAS, amparo ao deficiente ao idoso, né? Que é aquele salário mínimo que o pessoal conhece assim como LOAS. Ele também só vai ter direito, o portador do HIV, se ele não contribuir, digamos, se ele não contribui, ele só vai ter direito a esse um salário mínimo do LOAS, também em caso de deficiência, se a doença gerou alguma deficiência. Tá? Essa pessoa, ela precisa passar pela perícia médica ou é diferente? Já que ela já tem um laudo comprovando, né, tanto ter o HIV quanto as outras doenças que vieram com a baixa imunidade. Ela ainda precisa passar por perícia? Fica como qualquer outra pessoa? Sim, tem que passar, porque é o médico perito do INSS que hoje em dia determina quanto tempo de afastamento, se a pessoa está incapacitada, isso é tudo feito via perícia médica, né? Então tem que passar sim. O que a gente tem de especial em algumas doenças, como é o caso do HIV, do câncer, é você ter uma carência, que a gente chama, carência é um período que a pessoa tem que contribuir, comprovar. Então, nesses casos, eles são isentos de carência. Quer dizer, se eu trabalhar um dia ou pagar um mês, eu já estou assegurado pelo INSS, diferente de outros casos em que a pessoa tem que pagar no mínimo 6 meses, 1 ano, para poder ter direito a um benefício. Então, a carência, ela é zerada, digamos assim, né? Não vai precisar comprovar essa carência. O portador do HIV, ou no caso câncer, e algumas doenças listadas na lei, onde a pessoa não tem a exigência da carência. Porém, o restante é igual. É igual. No caso da pessoa com câncer, então, vamos falar um pouquinho disso. Tem também, então, uma legislação diferenciada para o trabalhador? Como que acontece? A gente tem realmente essas nuances. Acho que hoje em dia o câncer, em questão do HIV, ele está até traz até alguns mais benefícios na questão de direitos, né, do que até o HIV. Então, a gente tem a questão da carência, como eu falei, de não ter que comprovar carência, isenção de imposto de renda. Isso também, para o portador do HIV também acontece, né, de isenção de imposto de renda, que eu acabei não falando, mas já que a gente está falando, vamos incluir aqui, claro, né? Mas o câncer hoje tem até um pouco mais de isenções de direitos do que a pessoa com HIV. Por que leva em consideração a doença para a isenção do imposto de renda? O que eles pensaram para tomar essa decisão? Olha, o legislador, ele faz uma categoria de algumas doenças graves, né? Consideradas graves e que necessitam de tratamentos maiores e isso despende dinheiro. Então, se entende que aquele imposto de renda que é descontado na fonte vai fazer uma diferença para a pessoa em termos de tratamento, né? De dia a dia, porque existe aí um tratamento maior, um custo de medicação. Então, o legislador acabou optando, são opções também, né? Ele poderia optar por muitas outras doenças, mas algumas doenças graves, como HIV e o câncer, estão entre esse rol de doenças que são isentos, por exemplo, do imposto de renda. Assim como o portador do HIV, quem tem câncer também acaba sendo, não pode ser dispensado pela empresa, acaba tendo um pouco mais de segurança por conta da empresa ou não? Sim,
como eu falei, o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele já decidiu, já reiterou, e hoje a súmula que abarca o HIV, a súmula é uma decisão reiterada, né, do tribunal. Essa súmula que protege o portador do HIV também é utilizada para outras doenças graves, como o câncer, né, de forma comparativa, né, nas decisões judiciais, eles comparam o portador do HIV, o portador do câncer, como doenças graves, tendo também estabilidade em decorrência da doença, não podendo ser dispensado por conta da doença. Mas aí a aposentadoria já é encarado de maneira diferente, né? Para quem tem HIV e para quem está em tratamento de câncer. Sim, porque geralmente o câncer por si só, atualmente, ele já gera uma incapacidade na maioria dos casos, né? Até pelo tratamento ser um tratamento mais invasivo, né? Se fazer quimioterapia, rádio. Então, isso já debilita muito a pessoa. Não que quem tome o coquetel não fique debilitado, mas hoje a gente vê que o câncer tem sido até mais, como eu falei, protegido, né? Até mais corriqueira essa proteção do que o HIV. E como acontece o processo para dar entrada, então, na aposentadoria ou para receber o benefício? A pessoa tem que provar a incapacidade, né? Pedir primeiro um atestado do seu médico, afastando ela das atividades de 14, até 14 dias a empresa vai pagar, ela é obrigada a pagar. Acima de 14 dias, ela passa a ser encaminhada pela própria empresa para o INSS. E aí é marcada a perícia, e a pessoa passa na perícia e o perito vai avaliar a condição dela. Se é uma condição de incapacidade, quanto tempo para ela se reabilitar, melhorar e conseguir retornar para o trabalho. É nesse sentido que acontece o afastamento, tanto para o auxílio-doença quanto para aposentadoria por invalidez. Há muitas reclamações na questão da perícia, né? A marcação da perícia. Nesses casos, há uma agilidade maior ou não? A pessoa enfrenta a demora do mesmo jeito? Sim, não tem uma questão de prioridade, né? No INSS não tem esse tratamento de questão de prioridade, até porque a maioria das pessoas que procuram o INSS, elas são prioritárias no atendimento, né? A maioria é idoso, doente. Então, tem sim as legislações que trazem uma diferenciação de tratamento, mas na realidade o que a gente vê é que é difícil fazer essa diferenciação porque são muitas pessoas doentes ou idosas, né? E aí ela tem que marcar mesmo a perícia e aguardar. Atualmente a gente não está com uma fila tão grande de perícia. Eu tenho acompanhado que tem fluído com mais rapidez essas perícias, né? Por conta da digitalização dos processos, do INSS. Então a demanda diminuiu um pouco e está mais ágil essa questão de perícia, de marcação de perícia. Dependendo das pessoas, por exemplo, idosos, deficientes, a empresa tem alguns benefícios, né, ou isenção de alguns impostos na contratação dessas pessoas. No caso de quem é portador do HIV, também tem? Se a empresa ela acaba sendo beneficiada de alguma maneira, se ela contrata uma pessoa com a doença? Não, a lei ela traz para portadores de necessidades especiais, deficientes. Então, a empresa, dependendo da quantidade de funcionários, ela é obrigada a cumprir uma legislação para inserir essas pessoas com deficiência, né, em determinados cargos e cumprir essa que a gente chama de lei de cotas, né? Mas no caso do HIV e do câncer, a não ser que a doença gere uma deficiência, que pode acontecer, né? Por exemplo, a gente vê no câncer de mama, a mulher às vezes pode fazer uma mastectomia e ficar com um problema no braço. Ela pode ser considerada deficiente, né? Sim. E aí ela entraria nessa lei de cotas, porque a empresa tem que cumprir. E o próprio INSS tem um programa que não é muito forte, mas existe, e às vezes muito desconhecido até, de reabilitação de trabalho, né? Dentro do INSS existem assistentes sociais que verificam essas pessoas em perícia, quais poderiam, por exemplo, ir para uma outra profissão,
né? Ela é deficiente, mas ela pode se inserir em outro cargo e consegue direcionar. Tem alguns convênios até do INSS com empresas para poder fazer esse direcionamento de talentos de pessoas com deficiência, porque as empresas têm dificuldade de conseguir essas pessoas até, né, para contratação. E aí o INSS, quando tem um trabalho bem direcionado, consegue colocar essas pessoas em cargos e ajuda os dois lados. A empresa, que às vezes precisa da mão de obra e não consegue cumprir a lei, e o trabalhador, que está às vezes com uma deficiência para determinada situação, mas para outra ele pode trabalhar normalmente. A empresa, quando ela contrata um portador do vírus HIV e ela sabe que a pessoa tem, né, a doença, ela precisa criar um ambiente diferenciado para essa pessoa, para não correr o risco, por exemplo, de, dependendo da atuação, a área que a pessoa vai trabalhar, contaminar uma outra pessoa? Ela é obrigada a tomar esses cuidados? Sim, no caso de um portador de HIV que vai trabalhar no hospital, onde ele vai ter um acesso a materiais contaminantes, é necessário que se tome esse cuidado, que isole ou que dê um treinamento muito mais combativo com relação à proteção, aos equipamentos de proteção, mas não pode discriminar. Então é uma situação delicada, né? Sim. Onde eu não posso também ter atitudes que gerem a discriminação daquele trabalhador. Mas eu posso, de repente, colocar ele numa área de contaminação menor para não ter tanto contato e também para a proteção dele, né? Porque como o sistema imunológico dele é mais baixo, então eu não vou colocar ele numa UTI, por exemplo, onde ele tem um risco muito maior de contrair alguma doença. E se o trabalhador ele é contaminado dentro da empresa? Então, por exemplo, você falou do caso do hospital. De repente acontece um caso de uma contaminação. O que essa pessoa que foi contaminada dentro da empresa, quais os direitos que ela tem? Como que a empresa cuida dela? É uma situação bem delicada, né? Mas primeiro ela vai ter a estabilidade, porque foi um acidente de trabalho, né? De forma equiparada que a gente fala. Porque quando a gente fala de acidente, o pessoal pensa só ali no cortei o dedo na máquina, mas o acidente ele vai muito além disso, né? O acidente de trabalho ele pode ser uma moléstia que você adquire com o passar dos anos, né? E nesse caso é considerado um acidente de trabalho, porque foi contaminado dentro daquele ambiente. Então ele vai ter direito à estabilidade, a empresa pode ser no futuro condenada por danos morais, por exemplo, por conta dessa contaminação, né? Porque é uma doença estigmatizante ainda, que gera um estigma na sociedade, o HIV. E aí a pessoa vai ter que ficar com aquela estigma o resto da vida. Então isso cabe uma indenização, né? Se depois o trabalhador vier a pleitear, é óbvio que a empresa, tomando uma série de cuidados, tentando minimizar os danos, a condenação vai ser menor. Mas, em tese, existe, sim, um risco muito grande da empresa ser condenada nesse caso. E a estabilidade que a pessoa tem é qual? Ela não pode ser demitida e tem mais algum aspecto essa estabilidade ou não? Então, ela vai entrar na questão do portador do HIV de ter a estabilidade, não poder ser demitido por isso, né? E como você falou antes, a questão de contratar já a pessoa com HIV, é difícil a empresa saber isso, porque como não é usual fazer mais um exame de sangue, e geralmente a empresa, se ela tiver essa ciência, muito dificilmente ela vai contratar o trabalhador, né? Justamente porque ela sabe que vai ser um caminho muito delicado para ela trabalhar com aquela pessoa, né? Depois, numa hora de uma demissão. Então, realmente é uma doença que gera estigma, porque a pessoa está ali meio marcada, apesar de ter tratamentos eficientes hoje, ela está um pouco marcada na sociedade, ainda tem essa questão muito pulsante do portador, que ele não assume, porque realmente tem o medo de ser isolado, enfim. Obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que quem está em casa ficou por dentro, então, de toda a legislação e os direitos que tem. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Volte sempre. Obrigada.
Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp ou no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau.